Saudações a todos. Chamo-me Salmito José Ligeiro e hoje vamos falar, vamos apresentar de forma técnica e objetiva os principais aspectos relacionados ao sistema de drenagem agrícola no âmbito da disciplina de sistema de irrigação e drenagem. E a apresentação está dividida, portanto, da seguinte forma, com os seguintes tópicos. Temos a introdução, drenagem subterrânea, drenagem superficial, sistema de drenagem, projeto de drenagem e, por fim, a conclusão. De forma introdutória, para iniciarmos, é importante compreender o papel da drenagem num contexto da agricultura. A drenagem agrícola, seja ela subterrânea ou superficial, é fundamental para o controle do excesso de água no solo e para garantir condições adequadas ao desenvolvimento das culturas. Então, quando o lençol freático se encontra muito próximo da superfície ou quando a água de chuva e irrigação não escoa adequadamente, surgem problemas como o encharcamento, a salinização, baixa aeração do solo e redução significativa da produtividade. Por isso, o estudo do movimento da água no solo, juntamente com o dimensionamento adequado dos drenos, incluindo espaçamento, profundidade, regimes de escoamento e cálculos hidráulicos, é essencial para que obtenha um sistema eficiente. Nesta apresentação, vamos analisar os conceitos, os métodos de dimensionamento e critérios de projeto utilizado tanto em regime permanente quanto em regime variável, culminando, portanto, com um exemplo completo de um projeto real de drenagem. Drenagem subterrânea. Começamos então pela drenagem subterrânea, também chamada drenagem do solo. Dizer que a drenagem subterrânea consiste na remoção do excesso de água presente na zona radicular das plantas, rebaixando o lençol freático a níveis seguros. De uma forma geral, quando o lençol se encontra, portanto, abaixo de 2 metros, não há problemas, porém, em regiões áridas ou com irrigação frequente, é necessário mantê-lo por volta de 1,80 m para evitar a salinização. Então, a drenagem subterrânea melhora a aeração, amplia o volume explorado pelas raízes, melhora a estrutura física do solo, acelera a decomposição da matéria orgânica, remove sais e facilita a mecanização. Em alguns casos particulares, pode-se optar por cultivos tolerantes à umidade, mas na maior parte das situações, a drenagem é indispensável. Movimento da água para os drenos. A água desloca-se em direção aos drenos devido à diferença de carga hidráulica entre o nível do lençol freático e o dreno instalado. O lençol não permanece plano, ele forma uma curvatura, portanto, ficando mais profundo exatamente sobre o dreno e mais elevado na região entre dois drenos. O movimento da água ocorre tanto acima quanto abaixo do nível do dreno, com linhas de fluxo descendentes que posteriormente convergem para o tubo. Esta dinâmica é que explica porque a drenagem subterrânea é eficaz na remoção de sais presentes em camadas mais profundas, não é? Porque quando a camada impermeável se encontra muito próxima ao fundo do dreno, as linhas de fluxo tornam-se quase horizontais. Vamos falar agora do espaçamento e profundidade dos drenos. Essa tabela, aqui abaixo, como podem ver, apresenta valores recomendados de espaçamento e profundidade em função da condutividade hidráulica e da textura do solo, neste caso. Os solos finos com baixa condutividade exigem espaçamentos menores, enquanto que os solos mais grossos permitem distâncias maiores entre drenos, podendo chegar até aos 100 metros no caso de turfas ou solos muito permeáveis. Vamos falar agora do método direto. Pelo método direto, como ilustra a imagem, escava-se um dreno aberto e mede-se o nível da água em pequenos poços perpendiculares a ele.
E quando dois poços consecutivos apresentam o mesmo nível freático, entende-se que o dreno deixou de influenciar naquela posição. A linha que une esses pontos delimita o chamado efeito útil de drenagem, como podemos ver na imagem, e a partir daí determina-se o espaçamento adequado. A seguir apresentamos, portanto, algumas teorias de drenagem e algumas fórmulas empíricas, não é? O método, por exemplo, o método indireto utiliza fórmulas empíricas e pode considerar dois regimes, que são o regime permanente, onde o lençol freático encontra-se estável, e o regime variável, onde o lençol sobe após irrigação ou chuva e desce e vai descendo com o tempo. Então, para o regime permanente, destacam-se as formas de Hoge-Hodet e Ernst. Para o regime variável, o método clássico é o de Glover-Damm, amplamente usado em projetos de irrigação. Em seguida, vamos falar da fórmula de regime permanente. As formas de regime permanente consideram solos homogêneos, drenos paralelos e recarga constante. E a fórmula de Hoge-Hodet utiliza o conceito de extrato equivalente para ajustar o efeito de convergência das linhas de fluxo próximas ao dreno, e o espaçamento final geralmente é obtido por tentativas sucessivas. Falar da forma de regime variável. Aqui temos a forma resumida que relaciona carga, profundidade, condutividade e espaçamento. Essa relação permite, portanto, prever o comportamento do lençol e determinar um espaçamento que garanta a segurança hídrica às culturas, não é? E falar da, portanto, forma de regime variável, o Glover-Damm. Então, no regime variável, o método de Glover-Damm assume que a carga é instantânea e que, após um pico inicial, o lençol vai baixando com o tempo. O método calcula a macroporosidade, extrato equivalente, profundidade efetiva, fator de reação e altura freática admissível após determinado número de dias. E o espaçamento adotado deve, portanto, atender tanto às condições de chuva quanto de irrigação, e sempre escolhe-se o menor valor entre os dois. Dimensionamento dos drenos. Então, com o espaçamento, portanto, definido, não é? Calcula-se a vazão que cada dreno lateral deverá conduzir. A partir dessa vazão, determina-se o diâmetro do tubo, que pode ser liso ou corrugado. A declividade mínima recomendada situa-se entre 0,10% a 0,15%, e o comprimento máximo de laterais não deve ultrapassar 200 metros. Temos aqui a forma da vazão, drenos laterais. Então, finalmente utiliza-se a expressão da vazão dos drenos laterais, considerando o coeficiente C, o comprimento do dreno e a recarga específica. E vou passar a palavra ao meu colega que vai dar continuidade, falando, portanto, da drenagem superficial. Saudações, caríssimos colegas, saudações docente. Eu irei proceder aqui com a nossa apresentação do nosso trabalho, que é o tema de extrema importância, sobre sistema de drenagem, não é? Sistema de drenagem, neste caso, nas irrigações, que é muito importante para garantir eficiência. Portanto, eu vou proceder aqui falando sobre drenagem superficial. Portanto, quando nós falamos de drenagem, drenar no contexto de irrigação, drenar é o efeito, não é? É o efeito de tirar água, não é? Tirar água em excesso que se encontra, portanto, na nossa área, na nossa machamba. Porque quando nós deixamos a nossa machamba com muita água, portanto, nossa machamba com muita água, aquilo pode afetar aquilo que é a eficiência da nossa cultura, ok? Então, drenagem superficial, neste caso, estamos a referir ao escoamento da água, que não se infiltra quando não se infiltra, quer dizer, refere-se ao escoamento da água que não se infiltra, não é? Que não se infiltra no solo, neste caso no solo, após a chuva ou irrigação, não é?
Por exemplo, quando nós falamos, portanto, nós eliminamos, às vezes pode ocorrer a eliminação, não é? Por exemplo, quando não é eliminada adequadamente, ocorre aquilo que nós chamamos de encharcamento. Não é? Assim, a drenagem superficial envolve a sistematização, portanto, do terreno e a construção de uma rede de canais, variando conforme a topografia e se a área é irrigada ou não. Ok? Portanto, é também importante falar sobre um aspecto muito importante que é a vazão alimentar, não é? A vazão alimentar na nossa área. Portanto, a vazão a ser adicionada aos coletores, não é estimada pela equação racional, não é? Essa equação racional para quem fez sistema de drenagem, ok? Sistema de drenagem, essa equação é muito famosa no sistema de drenagem. Portanto, ela relaciona, portanto, o coeficiente de escoamento, não é? O coeficiente de escoamento é a área contribuinte e a intensidade máxima, não é? De precipitação, ok? Por exemplo, a chuva de precipitação correspondente ao tempo de concentração, não é? Então, no tempo de concentração nós podemos definir como tempo necessário para que uma gota percorra o trajeto mais longo da bacia até saída, não é? Até na saída. E o coeficiente, neste caso, o coeficiente de escoamento, ele depende exatamente da declividade. Depois eu vou apresentar aí uma tabela a seguir, que depende da declividade, não é? Ela vai depender da declividade. Portanto, assim, essa é a nossa fórmula. Aqui nós temos a nossa vazão, não é? Vazão alimentar será igual a C, que é o coeficiente, o coeficiente de escoamento, e a nossa intensidade, não é? Da precipitação, a intensidade máxima da precipitação, e aí é a nossa área, ok? Dividido por 360, ok? Portanto, como eu estava a dizer, aqui nós temos o coeficiente de escoamento, como eu estava a dizer, que nosso coeficiente de escoamento ele vai depender da declividade, não é? Temos declividade, não é? Declividade, também assim como o tipo de solo, não é? Assim como o tipo de solo, também ele influencia o tipo de solo, assim como a declividade. Então, de 0 até 5, para solo arenoso tem sua declividade, para solo franco tem sua declividade, assim como para solo argiloso, ok? Então, assim sucessivamente, quer dizer, cada intervalo de declividade, ele também tem, cada intervalo de declividade tem o coeficiente de escoamento para diferentes tipos de solo, ok? Também vou falar sobre o dimensionamento da seção de desaguamento. Portanto, o coletor central deve transportar toda a vazão proveniente da drenagem subterrânea, do escoamento superficial, dos drenos, de encosta e de pequenos cursos de água. Portanto, o seu dimensionamento segue as equações das áreas e perímetros das seções trapezoidais, não é? Depois apresentar lá a figura e a equação, portanto, e a equação de Manning, portanto, para estimar aquilo que é a velocidade de escoamento, ok? E para ajustar o canal, né, escolhe-se uma carga de água e a base do canal, ajustando, não é, por tentativas até que a vazão calculada seja igual à vazão do projeto. A declividade mínima recomendada é de 0,015%. Ok? Então essa é a declividade máxima, não é? Recomendada, e deve-se evitar também aquilo que são valores que causam erosão. Então aqui nós temos a nossa seção trapezoidal, não é? Seção trapezoidal, onde nós temos aqui a base maior, que é o B maior, o B maiúsculo, temos também a base menor, temos a nossa altura, ok? E aqui nós temos as nossas fórmulas. Também, se tivermos neste caso a inclinação, nós teremos aqui, como estamos a ver, talude, não é? Como estamos a ver, vamos calcular, e portanto nós iremos calcular aqui o que iremos calcular
o raio, né? O raio, velocidade e vazão, a área é calculada daquela forma que nós estamos a ver aí, assim como o perímetro. Ok? Então, sistema de drenagem é classificação. Os sistemas de drenagem podem ser abertos, subterrâneos ou semifechados. Portanto, os sistemas abertos utilizam canais que possuem menor custo, porém maior manutenção e perda de área útil. Os subterrâneos usam drenos enterrados, ok? Os semifechados combinam drenos subterrâneos, não é? Com coletor aberto e são mais usados. Aqui nós temos esquemas de implantação de uma rede, portanto, de uma rede de drenagem, ok? Onde nós temos aqui a implantação, ok? Nós temos aqui a determinada várias figuras, temos aqui a implantação. A implantação pode seguir diferentes arranjos, né? Temos arranjo natural, que pode, não é? Que neste caso, quando se aproveita depressões, não é? Depressões. Também temos interseção, que é a segunda figura, né, para áreas planas com excesso vindo de encostas. Também temos a terceira figura, que é paralelo, não é? Sistema paralelo, rede paralelo também, ok? Que é aquele adequado para áreas planas, não é? Onde o problema é lençol freático, não é? Também temos espinha de peixe, aqui a seguir, para depressões estreitas. Temos grade, figura a seguir aí, que promove dupla drenagem, ok? Temos também dupla principal para depressões largas. E temos aquilo que é aqui agrupamento, que combina os sistemas, que é a associação dos sistemas, não é? Ok? Portanto, materiais usados, nós podemos usar aqui telhados, não é? Tubos PVC, não é? Tijolos, não é? E muito mais. Podemos usar todos os materiais para sistemas de drenagem subterrânea. Ok? Então, para o estudo de projetos, é necessário o projeto elaborar, não é? Com conhecimento, ter conhecimento para projetar esse tipo de redes, tem que ter conhecimento, não é? Levantamento, tem que fazer levantamento topográfico, não é? Detalhe, estudo do solo, profundidades, camadas impermeáveis, captação de água subterrânea, ok? Até necessidade de lixiviação, né? Que define, portanto, que é a definição preliminar do comprimento e a declividade dos treinos, ok? Já seria passar a palavra para o meu colega. Saudações, chamo-me João Jeremias Wazir Molum, darei continuidade com a apresentação falando de um projeto de um sistema de drenagem. Dizer que essa parte é uma forma de aplicação das fórmulas que os meus colegas aqui apresentaram, desde que vai ser muito breve, mostrar como é feito um projeto de um sistema de drenagem de forma resumida, apresentando as formas e resultados. Em seguida temos aqui os nossos dados iniciais para efetuar o nosso projeto. Temos aqui o tipo de solo, que é a textura média, quantidade hidráulica de perfil. Temos aqui também o tipo de cultivos, são cultivos intensivos. Temos o turno de rega, que são 6 dias. Então, aqui o diâmetro e tal. De início nós calculamos aqui a altura crítica, como aqui estão os nossos parâmetros de profundidade, que para hortícolas são de 0,5 a 0,8, cultivos extensivos nesse caso parte de 0,90 a 1,2, como nós podemos ver aqui. De seguida nós calculamos aqui a altura do macrosidade, né? Temos aqui a macrosidade, que é calculado aqui da 0,106. Calculamos também a recarga, né? Temos aqui a altura crítica do lençol freático. Também temos a determinação do diâmetro, considerando o comprimento, né? Calculamos os diâmetros 1, 2 e por fim o diâmetro que nós vamos usar, que é o somatório do diâmetro 1 e 2, que eu uso dessas fórmulas para calcular o diâmetro. Temos também a determinação do fator de reação, como nós podemos ver aqui. Em seguida temos para a primeira irrigação, nós calculamos a altura, e para a segunda irrigação também. Então, para a altura de estabilização do lençol freático, então usamos o número de irrigações aqui e calculamos aqui a altura de estabilização do lençol freático.
Aqui também temos a altura de continuação. Temos aqui a determinação para a época chuva, nesse caso é a altura do lençol freático, considerando época de chuva e considerando épocas secas, né? Então, aqui calculamos, considerando a época de chuva, calculamos os diâmetros, 1 e 2 nesse caso. De certa forma também fazemos o somatório, calculamos de novo a derivação de fator e calculamos também. Tudo isso é para achar o nosso número e com as conclusões, né? Chegamos à conclusão que a altura crítica, né, é de 40, que nós vamos usar nos nossos dimensionamentos, né, do sistema de drenagem. Temos aqui nossos dados adicionais, né? A área do nosso projeto, neste caso, a inclinação de drenagem, exato, os tubos que nós vamos usar, quanto é que nós vamos alugar a eletroescavadeira, o valor, né, para poder determinar o custo de operação para a implementação de um sistema de drenagem nesse caso, porque é necessário que fazer essas escavações para que as águas escoem até os nossos canais de drenagem nesse caso. Então aqui nós temos o nosso croquis, que indica como está representado o nosso sistema dentro da área de interesse, nesse caso na área de aplicação do nosso sistema de drenagem. Aqui temos os vazões que nós precisamos calcular, vazões laterais que são dos canais, nós calculamos os caudais nesse caso. Então, considerando o comprimento, considerando diâmetros, o coeficiente também para achar o caudal. Temos caudais laterais, temos caudais centrais. Então, com isso nós depois calculamos o volume de escavação, o volume que nós vamos precisar remover o solo em que tipo, no canal nesse caso. Aqui temos a forma longitudinal, como nós podemos ver, esse é o nosso canal longitudinal, onde vai escoar o nosso fluido para poder remover o excesso de água nesse caso. Temos aqui o cálculo do volume, que calculamos a área de escoamento através de uma forma de um trapézio e calculamos a velocidade de escoamento. Depois calculamos de uma forma transversal. De início calculamos uma forma trapezoidal, mas longitudinal e considerando transversalmente. Então temos aqui o nosso sistema transversal, calculamos a área de escoamento e a velocidade de escoamento. Depois determinamos o volume de escavação total. Então, como nós vamos alugar uma retroescavadeira para fazer esse trabalho, nós precisamos saber quantas horas a retroescavadeira vai ser usada, de acordo com o volume e de acordo com quanto ele consegue escavar diariamente. Então, não diariamente, né? Então calculamos quantas horas vai usar. Temos aqui 470 horas e calculamos qual é o valor que vai ser usado para pagar durante esse tempo de uso. Depois disso, calculamos também os hectares, os drenos, as tubulações do dreno, as tubulações. Depois de calcular todos os valores, nós somamos para ter o nosso custo total. Então aqui temos o nosso custo total, que é por hectare, e aqui nós temos o nosso custo total de 819.500 meticais. Nesse caso, muito obrigado pela atenção, dispensado.